A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, Deus possa te abençoar nessa noite de hoje. Glória a Deus. Hoje vamos dar início a um novo estudo, vencendo a crise na evangelização. Hoje o estudo está bem bacana, tá? Mas antes vamos orar para pedir a Deus para que Ele venha nos abençoar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Seu Pai, quero entregar a vida de cada um, Seu Pai, em Tuas mãos, a cada um irmão, a cada uma irmã, Seu Pai, que está conosco, Seu Pai, para, ó Deus, aprender a Tua palavra, Seu Pai. Toma, Senhor Deus querido, da minha vida, usa-me, Seu Pai, conforme Tu queres, para a vida de cada um aqui presente, Seu Pai. Entrego tudo em Tuas mãos e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a cantar o número 515 da harpa cristã, amém? 515. Se pelo vale peregrino vou andar, ou lagos gloriosos há de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas, vai de salvação sem par, eu lhe darei então a paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais afirmação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Ser grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Última estrofe. Ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro teu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temer. Se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, com gozo irei, comigo vai. Ser grato e servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai,
Glória a Deus. Então, meus amados, estamos aqui mais uma vez. Vamos dar início aqui ao estudo que Deus nos concedeu, que é Vencendo a Crise na Evangelização, né? Mas antes eu queria que você compartilhasse com a gente aí o que você está achando desses estudos, né? Você fala aí, você que vem acompanhando desde o primeiro estudo, né? O que você tem achado dos estudos? Tem sido bênção para você? Não tem sido bênção para você? Né? Depois comente aí, tá? O que você acha, como está sendo para você, se realmente está vendo alguma mudança, alguma coisa na sua vida, tá? Porque a gente está fazendo, assim, voltando, né, às nossas atividades na nossa igreja e provavelmente não estaremos tendo mais os estudos. Porém, se você, né, quiser, né, que continue os estudos, né, aqui no YouTube, você venha falar. Comente aí no grupo aí, nos comentários do YouTube, fale conosco, que nós vamos estar conversando com o nosso pastor, vendo, né, se ele autoriza a permanência aí dos estudos nos dias. Vamos ter que escolher um outro dia para não ficar desalinhado em relação aos cultos da nossa igreja. No culto da nossa igreja é terça, quinta e domingo, né? Então, faríamos um outro dia para não atrapalhar em relação aos horários e os dias do nosso culto, amém? Então, se você acha que deve continuar, então fale aí, né? Diga aí o que você acha, tá bom? Então, outra coisa, você que está aí acompanhando aí, ainda não se inscreveu no canal, pô, está na hora, se inscreve aí, tá bom? Só clicar lá, inscrever-se, é facinho. Clica lá, né? Inscrever-se e aproveita também, coloca lá uma clicada lá no sininho também, para quando houver alguma atividade nossa no YouTube, você esteja antenado lá, esteja ligado e vai cair uma mensagem para você avisando, tem um conteúdo lá, vai lá, né? Isso vai ser legal. Mas vamos lá, gente. Vencendo a crise na evangelização. O que significa a evangelização? A palavra evangelização, né, em relação à religião, é o ato, processo ou efeito de evangelizar, tá? De difundir. O que significa difundir? Em relação à religião, como estamos falando em relação ao evangelho, né? Então pode ser espalhar ou propagar, né? Propagar a palavra de Deus, espalhar a boas novas e tal. Enfim, a igreja somente justifica sua existência quando cumpre a sua obrigação missionária no texto de Marcos 16, versículo 15 e 16, que eu vou ler para vocês daqui a pouco. Temos o mandato missionário, né, que diz assim o mandato. Lá em Marcos 16, do 15 ao 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Amém? Então esse é o mandato do Evangelho, né, que Deus mandou a cada um de nós fazer. Isso aí serve para jovem, adolescente, criança, adulto, idoso, para todo mundo, tá? Você, quando se torna um cristão, você tem o dever de evangelizar, tá? O dever de falar das boas novas do Senhor. E vamos estar vendo isso ao decorrer da lição. Podemos esboçar este mandato da seguinte forma, né? Podemos entender da seguinte forma. Qual é a sua origem ou motivação? Bem, a sua origem ou motivação é quem? Jesus, é o id, né, de Jesus. A quem se destina para todo aquele que serve a Deus, o cristão, né? Eu, você, a gente crê, então a gente, essa mensagem ela é para nós, né? Se destina a nós. A sua natureza é a ação, né? A ação que é o id é uma ação.
Ide e pregai o meu evangelho. A sua extensão geográfica, ou seja, o território, aonde eu posso estar propagando aí a palavra de Deus. Todo o mundo, tá? Vamos lá. O seu método é o quê? Pregação. A pregação é o método. Então, às vezes a gente fala assim, eu não sei pregar, eu não sei... Nós vamos entender que quando a gente evangeliza alguém, a gente precisa não somente ganhá-la para Jesus, mas também ensinar na palavra aquela pessoa. Não é somente ganhou para... eu já ganhei 50 pessoas para Jesus. Não é assim que funciona. Ganhei e pronto. O importante é que eu estou na minha lista com 50. Não, é cuidar dessas pessoas também. Tá bom? A evangelização não é só para ganhar, mas também cuidar. Certo? Então o seu método é a pregação. O seu público-alvo, né, é toda a criatura. E sim, o público-alvo é toda a criatura. Ou seja, homem, mulher, criança, jovem, são todos. O seu propósito é a salvação ou condenação e a integração. Por que eles falam a salvação e a condenação? Eu vou repetir aqui o versículo para vocês entenderem, né? Quem crer e for batizado vai ser salvo. No caso, o quê? Para a sua salvação. Tá aqui, ó. O propósito, salvação. E por que falar condenação? Quem, porém, não crer, será condenado. Então, não somos nós que estaremos condenando ninguém, mas a sua própria escolha, a sua própria decisão. Correto? Vamos lá. E aí a questão da integração é a questão do quê? Quando ele se rende aos pés do Senhor e é batizado, né? Ele creu, se batizou e ali ele está salvo. Então a sua integração é quando ele está na casa do Senhor, está na igreja, né? Essa é a integração. Mas se temos esse mandato tão claro, por que não evangelizamos? Porque há tantos crentes que jamais ganharam uma alma para Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já ganhou alguma alma para Jesus? Você já? Se você não ganhou alma para Jesus, eu vou dizer para você, eu já ganhei alma para Jesus. Tá? Eu tenho um tempo realmente que eu não ganho, mas eu já ganhei algumas almas para Jesus sim. Né? Mas aí eu pergunto para você, se você já ganhou alma para Jesus? Se você ainda não ganhou, a hora é essa. Né? Você precisa se preparar para a boa obra de Deus. Para ganhar as almas para o Senhor. Amém? Vamos lá. O que é evangelizar? Evangelizar é algo simples, né? Evangelizar consiste simplesmente em pregar o evangelho a outra pessoa. Então assim, irmãos, quando você está com um amigo seu, você pode pregar o evangelho para ele, às vezes você não prega. Ou seja, às vezes uma pessoa que não conhece a Deus, não tem o conhecimento que você tem, precisa de uma palavra, não só de consolo, mas uma palavra uma palavra verdadeira. Tipo, você pode falar em relação como você foi convertido, como é que mudou a sua vida, como você vive hoje, mas infelizmente às vezes os cristãos fazem ao contrário. Chega às vezes para as pessoas que não têm Jesus e conta o problema que está tendo na igreja dela. Não, na minha igreja acontece isso e se a pessoa vai querer ser cristã? Nunca. Né? Às vezes ela não vai nem falar com você, eu vou ser crente assim, lá dentro, para quê? Para ter problema? Então nós temos que ter cuidado com isso. O evangelho nós temos que aprender antes de ensinar que o evangelho não é fácil. Entendeu? O evangelho não é fácil. O evangelho é uma porta estreita para você. Não é uma porta larga. Então nós precisamos aprender que nós somos perseguidos por essa causa, por essa razão. Por nós sermos servos de Deus. Aqui no mundo, o mundo não nos pertence. Aqui não é nosso lar. Então, nós precisamos ensinar para o povo o quê? Aqueles que não conhecem Jesus, que realmente você pode ser perseguido, mas Jesus vai estar contigo, a sua salvação vai estar garantida, porque Jesus ele é a verdade. Ele quer que você fale a verdade. Né? Você ganha alma para Jesus, que as pessoas sintam o Espírito Santo dentro de você. E elas se convertam, se arrependam e se convertam disso. E foi exatamente assim que Paulo, Pedro, os apóstolos ganhavam as pessoas para Jesus. Não era na mentira ou ficavam tristes. Vou dar um exemplo assim de Jesus, rapidamente.
quando ele chegou para aquele rico, e o rico falou assim: Jesus, eu quero te seguir porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sigo a lei de Moisés, né? Eu faço tudo corretinho, tudo perfeito. Só que Jesus conhecia o coração dele. E Jesus falou assim: então faz o seguinte, coisa fácil, vai lá, pega as coisas que você tem, vende, dá a todos os pobres, vem e me segue. Aí ele pensou: opa, não, porque o coração dele estava preso ali. Aí eu pergunto para os irmãos: por acaso os irmãos vê na Bíblia que Jesus ele foi lá atrás daquele jovem e falou assim: não, vem com o que você está mesmo, pega aí, deixa tudo que você tem, segue a gente, qualquer coisa você paga aí pra gente o que a gente precisa. Você vê na Bíblia Jesus falando isso? Você nunca vai ver isso na Bíblia, porque Jesus ele falava a verdade. Sempre existe alguma coisa que nos prende a fazer algo para Ele. Por mais que você se ache correto em alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa que vai te prender. E se você não abandonar aquilo, significa que o teu coração está ali. E isso é um problema. Amém? Então, Paulo ele fazia isso também. O bom de Paulo, né, nós vamos ver aqui depois, que Paulo ganhava as pessoas, evangelizava aquelas pessoas e não só evangelizava, ensinava elas para elas ganhar outras pessoas. Hoje dificilmente você vê isso acontecer. E precisamos voltar a essa atividade de ganhar almas, de pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Vamos lá. Em Mateus 28, 18 ao 20, evangelização é... Vou ler aqui para os irmãos Mateus 28, 18 ao 20. Vamos lá. Mateus 28, 18 ao 20, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Irmãos, eu queria só deixar uma coisa aqui interessante para você, para mim também é bastante interessante, que quando Jesus manda você evangelizar alguém, Ele não manda você evangelizar e ir embora. Já ganhou para Jesus? Vai embora. Não. Nós precisamos ensinar. É ganhar e ensinar. Por isso Deus constituiu aí a igreja. Por isso que existe a igreja. Né? Então a gente não pode haver uma discriminação, não pode haver um comentário negativo em relação a isso. Tipo, eu não fui criado para ficar em quatro paredes. Amém, irmão. Você não foi criado para ficar em quatro paredes. Então você vai para fora das quatro paredes e prega o Evangelho. Mas ali tem que ter pessoas para cuidar das outras pessoas que precisam. Jesus falou assim, ensinando o caminho, ensinando na palavra. Né? Então esse ensinamento você encontra também na casa do Senhor. Pessoas, pastores, né? Dirigentes que têm um compromisso verdadeiro com Deus, estão ali para quê? Para cuidar dessas vidas. Então existe o quê? Uma necessidade de ter os missionários, pessoas, você, que temos que pregar lá fora, mas existem também as pessoas que estão lá dentro cuidando dessas pessoas. Não é assim? Então, Deus ele faz tudo corretamente. Corretamente, irmão, tudo certo. Ele não faz à toa. Né? Porque se não tivesse, talvez, uma igreja para tomar conta de alguém, eu ia evangelizar alguém, ganhei 100 pessoas. Mas dessas 100 pessoas, quem continua no evangelho? Elas vão continuar cometendo as mesmas coisas. Imagina você, alguém aceitou Jesus e daqui a 6 meses, eu sou de Cristo, e está fumando e bebendo. 1 ano se passou, a pessoa está fumando e bebendo. Porque não teve ensinamento, não teve alguém que falasse a verdade para ela. Então precisamos ganhar a alma para Jesus e também cuidar, principalmente cuidar. Amém? Então vamos lá. Em Mateus 28, 18 ao 20, como lemos, a evangelização ela é ativa. Né? A tradução do termo ide, em Mateus 28, 19, é tendo ido.
Essa é a tradução, tendo ido, ou seja, evangelizar é ir, é atitude, tá? Sair em busca dos perdidos, evangelização é ação, tá? Evangelização é ação. Pregação do Evangelho. A ordem implica em convidar as pessoas à fé e à submissão ao senhorio de Jesus Cristo. É a pregação da cruz de Cristo. Ou seja, o que eu vou pregar, Jonas? Você vai pregar a cruz de Cristo, o que Jesus fez pela pessoa, né? Como eu estava dando aula para os jovens, lá o tema da aula foi estar consumado. Ou seja, tudo que Jesus fez, tudo que Ele passou, o sofrimento que Ele passou, as dores que Ele passou, Ele fez por nós. Ele já deixou tudo pronto para nós. Basta nos reconhecermos como servo e servir a Jesus. Amém? Transformação de vida. O Evangelho desafia as pessoas para o arrependimento ou a mudança de vida. Aí é o que eu falei, tá? Em relação à mudança de vida, imagina uma pessoa aceitar Jesus e daqui a 1 ano, 2 anos, a pessoa continua fumando e bebendo. Ela não teve mudança de vida, mas muitas das vezes o problema não está só nessa pessoa, está em mim. Eu ganhei ela para Jesus, mas eu não contei, eu não falei a verdade para ela. Eu não a ensinei o caminho certo. Por isso que na nossa igreja, outras igrejas existem, o discipulado, é para ensinar, para educar, espiritualmente falando. Então, quando você fica com aquele negócio, não, eu não vou falar não, porque se eu falar, o irmão sai da igreja. E a verdade de Deus, irmãos, onde fica? Eu estou fazendo realmente a vontade de Deus ou estou fazendo a minha vontade? Porque eu não quero perder o membro da igreja. É questão da gente pensar, tá? A questão de nós, como servos, pensar sobre isso. Às vezes o irmão está passando por uma situação que ele não conhece, não entende, e às vezes precisamos, tá? Precisamos chegar para o irmão e falar com ele. E mostrar para ele que a verdade é aquela ali. E às vezes o irmão vai se afundando, o irmão, saiu da igreja. E eu não falei nada, porque eu tinha medo que o irmão saísse da igreja. Ele acabou se aprofundando no erro. Então, nós, como servos de Deus, vou enfatizar isso, não é somente evangelizar, mas também ensinar, educar. Se alguma coisa está errada, precisamos mostrar que está errado. Se algumas coisas não estão dando certo, vamos descobrir por que não está dando certo. E vamos falar a verdade, porque Jesus foi bem claro para nós. Ele é a verdade. Ele é a verdade. E a verdade vos libertará. E quando não existe a verdade, quando a gente omite, ou fica na nossa, ou querendo nos enganar, automaticamente a pessoa ela vai se aprofundando mais no erro, se aprofundando até ela sair, principalmente o novo convertido. Então, para nós que somos servos de Deus, já temos certa experiência, precisamos sim pedir a Deus para que nos dê sabedoria para lidar com certas coisas, para que as pessoas entendam que estamos fazendo aquilo pelo bem dela, estamos falando aquilo, ensinando pelo bem dela. Amém? Vamos lá. Um discípulo contínuo. Quem se converte torna-se um discípulo, né? Que deverá aprender de Cristo durante toda a sua vida. Então vocês percebam, como eu li aqui, que deverá aprender de Cristo durante toda a sua vida. Aprenderá, ele deverá aprender toda a sua vida, ou seja, ele nunca vai saber tudo, você nunca sabe tudo. Sempre a gente vai precisar aprender alguma coisa. Sempre vai ter às vezes uma criança fala uma coisa a qual você está aprendendo ali. Mas quando as pessoas se tornam fechadas, ela acaba não ouvindo o que Deus está falando com ela usando até uma criança. Vocês sabiam disso? Então, a questão do Evangelho, né? Você aí que é experiente, que você está evangelizando alguém, ensine essa pessoa que você está junto, está se dedicando a ela, ensina para essa pessoa, tá? Que ela sempre tem que estar pronta para aprender de Deus, porque Deus sempre vai ter algo para ensinar. E é sempre, o Evangelho é sempre, não é de vez em quando, não é 6 meses eu já estou pronto, já sou... Não. Nós sempre temos algo a aprender com Deus, sempre.
O instrumento humano, né? Mais um tema aqui, o instrumento humano. Em segundo lugar, precisamos entender que evangelização é a comunicação da verdade aos homens pelo homem. Isso é muito interessante. E.M. Bolds afirma: o que a igreja precisa hoje não é de mais ou melhores mecanismos, nem de nova organização, ou mais novos métodos. A igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens e mulheres poderosos em oração. O Espírito Santo não flui através de métodos. O Espírito Santo flui através de homens, dos homens e mulheres de Deus. É você que Deus quer usar. É a sua vida que Ele quer usar. Você pode pensar em método, em seja lá o que for. É você que Ele quer usar. Né? Então isso é muito interessante. Ele não unge planos. Vou fazer um plano aqui para dar certo. Ele não unge planos. Ele unge homens. Ele unge homens de oração e mulheres de oração. Nós vimos aí o trabalho aí, na época, que a Rúbia fazia sobre... Agora esqueci a alegria. Os irmãos me ajudam aí na descrição aí do vídeo, né, no YouTube. Me ajude aí a relembrar. Agora eu não me lembro se era Trem da Alegria. Agora eu não me lembro o nome todo, né? Mas é um trabalho que ela fazia, abençoado, que estava dando muito certo, que era evangelizar as crianças, né? Então ela fazia esse trabalho e Deus abençoava. Isso é maravilhoso, né? Isso é evangelização, certo? E também tem a irmã Denise, também, que faz um trabalho com as guerreiras de oração. Começou só com um grupo pequeno, hoje tem gente até fora do Brasil, né? Um grupo imenso. E qual é o projeto delas? É justamente ganhar almas também, e também orar para as pessoas que são necessitadas, pedir que uma irmã fique com a outra para tomar conta. Ou seja, ela ganha as pessoas espiritualmente e trabalha cuidando dessas pessoas. Que o evangelho é exatamente isso. Você pregar o evangelho é isso. Você ganhar e cuidar. Ganhar e ensinar. Entendeu? É exatamente isso. Vamos lá. O instrumento usado por Deus para a evangelização é o homem, como eu falei aqui, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, Deus precisa de você para isso. Tá? Está lá em Romanos 10:14. O método utilizado por Jesus. Vamos ver aqui. Fazer discípulos, né? Lá em Marcos 3:13, temos os seguintes princípios: seleção, associação, instrução e proclamação com poder. Jesus usou quem? Homens. Vamos lá, abre aí sua Bíblia em Marcos 3:13. Marcos 3:13. Aqui, ó. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Amém? Então nós vemos aí, seleção, a eleição dos 12. Ele selecionou, associou, instruiu, né? E fez a proclamação com poder. Eles proclamando o nome de Jesus depois de tudo que eles passaram com Jesus. Tudo que eles aprenderam com Jesus. E viraram grandes homens, né? Os grandes heróis da fé. O método dos apóstolos. Vamos lá. Segundo Paulo, os homens instruem homens para que possam instruir a outros. Eu achei interessante. Abra aí em Atos capítulo 14. Abra em Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. Atos 14, 21 e 22. Diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos
exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então aqui a gente vê que Paulo, né, ele instruía os homens, né, para poder ganhar outras pessoas, né? Ele instruía, ensinava, para ele dava palavras de bênção para aquelas pessoas. Não desistam, continuem firmes, tá? Por mais que vocês passem por isso, não desistam. É isso que está faltando no dia de hoje, irmãos, sabe? Você ganhar a alma para Jesus e você chegar, meu irmão, não desiste não. Eu me lembro uma coisa que me ajudou muito. Um amigo meu, ele falou assim para mim, eu era adolescente ainda, estava na igreja há pouco tempo, ele falou assim, Jonas, não importa o que aconteça, nunca deixe Jesus, mesmo que você se sinta fraco, nunca deixe Jesus. Irmãos, eu nunca esqueci daquilo. Tem mais de 20 anos isso. Bota aí, mais de 20 anos. Eu nunca esqueci o que ele falou para mim. Então, eu digo para você nesta noite, nunca deixe Jesus, por mais que você se sinta fraco, nunca abandone ele. Amém? Vamos lá. Onde eu parei aqui? O método da evangelização. Em terceiro lugar, o método mais eficaz da evangelização é o pessoal, né? Só que a gente tem o pessoal e o coletivo. Nós vamos falar mais do pessoal. O coletivo, para eu deixar para os irmãos aqui, é a igreja, né? Nós temos a igreja, as pessoas que aceitam Jesus e estão lá na igreja, pessoas que entram pelas portas da igreja, vai lá, levanta suas mãos e tal. Então temos essa evangelização também, porque quando uma pessoa entra e não é convertida, ela está sendo evangelizada, né? Está ouvindo os louvores, as pregações, a oração, tudo mais. Ali Deus está falando com ela, o Espírito Santo está tocando nela, né? E aí essa é a questão coletiva da evangelização. Mas vamos falar sobre a parte pessoal, tá? Porque o maior conflito, o maior problema, né, como o nosso tema aqui, né, é um tema dizendo vencendo a crise na evangelização, essa crise se torna um pouco mais pessoal. Porque o problema, meu irmão, não é porque eu não estou evangelizando porque o meu pastor não faz campanha de evangelização. Eu não estou evangelizando porque na minha igreja não tem ninguém. O problema sou eu. Eu posso muito bem sair da minha igreja ali, né, antes do culto, e sair evangelizando, dando folheto, pregando o evangelho, falando com os irmãos e abraçando pessoas que estão precisando de abraço. Eu posso estar fazendo isso. Eu não preciso de depender que o meu pastor faça um trabalho na igreja para isso acontecer, não. Isso é uma coisa pessoal. A evangelização é algo pessoal, tá? O testemunho pessoal. O testemunho de como fomos alcançados por Deus é a melhor forma de comunicação do Evangelho, principalmente entre parentes e amigos próximos, né? Aí vem aqui, 2 Coríntios 4:13, nesse pequeno versículo, pequeno trecho aqui, diz assim, eu criei, por isso eu falei, né? E tem um outro aqui, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está lá em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Então isso aqui, meus amados, é o quê? Essa aqui é o famoso evangelismo pessoal. Você também falar da sua experiência que você teve com Deus, certo? E você passar para as pessoas, né? O que você viveu, como você era antes, como você se tornou, como você aceitou Jesus e como é que é a tua vida agora. Só que o problema, muitas das vezes, quando a gente aceita Jesus, a gente entra numa igreja, você quer observar mais a falha do homem, e você, em vez de evangelizar falando bem de Deus, você está falando mal da sua igreja. Isso não pode acontecer, tá? Você tem que visar a Deus, visar as coisas de Deus e propagar o nome de Jesus, tá? Então precisamos ter cuidado com isso.
Porque senão, em vez de a gente ganhar almas, a gente está perdendo almas. E você também está perdendo a sua, porque você está falando... em vez de falar da obra, você está falando de outras coisas que não tem nada a ver com o que Jesus mandou nos fazer. É uma missão nossa, tá? Vamos lá. Então, tem algumas dicas aqui também, né? As dicas para você falar das coisas de Cristo, né? Da sua experiência e tudo mais. Antes de conhecer a Cristo, a sua vida antes de conhecer a Cristo, como é que era? Esse é o que você pode falar para as pessoas, tá? Como você foi convertido por Cristo? Como é que foi a sua conversão? Conta para ela como é que foi. E antigamente a gente, na minha juventude, lá na minha adolescência, eu falava com as pessoas, que não era cristão. Na minha juventude, antes de aceitar Jesus era assim, assim, eu pensava assim, aconteceu assim, aí foi bênção pura. E os resultados da minha conversão a Cristo, ou seja, depois que eu me converti, que eu aprendi, o que eu ando fazendo em relação à obra de Deus. Então esses são exemplos que você pode falar. Irmão, agora eu vivo assim, eu vivo muito bem, Jesus tem falado comigo, Ele me deu aí o dom da palavra, eu estou pregando nos lugares, a minha vida é outra, é isso que Deus quer de você, tá? Esses são só alguns exemplos em relação ao teu testemunho, tá? A instrução bíblica, que é importante. A experiência não deve, entretanto, substituir as palavras, né? No caso, a palavra de Deus. A fé vem do ouvir a palavra de Deus, ou seja, o seu exemplo de vida é bom, é maravilhoso, mas não esqueça da palavra de Deus. Não esqueça de mencionar a palavra de Deus para essas pessoas. Procure ler a palavra de Deus para você ter argumento para falar. Não é debater, tá? É falar da palavra de Deus. O quanto o Senhor é maravilhoso. O que o Senhor tem feito na sua vida, ali dentro da palavra, né? Os homens que passaram o que passaram devido a amar a Jesus, o que eles entregaram para Jesus, exemplos do que aconteceu, enfim, tudo. A Bíblia é uma bússola para nós, né? Vamos lá. O poder para testemunhar. O poder ou a capacidade para testemunhar ou pregar o Evangelho é fornecido apenas pelo Espírito Santo, tá? Queria que você abrisse aí em Atos 1:8. Vamos lá. Atos 1:8. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, né? Eu vou continuar lendo aqui para mim chegar onde eu quero chegar com vocês. Vamos lá. Alexandre Duff diz assim: a igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixa de ser evangélica. Olha forte aí. A igreja sou eu e você. Se ela não evangeliza, é porque eu não estou evangelizando. A responsabilidade é pessoal, tá? Mais uma aqui, ó. O Espírito Santo quem faz a obra. É Ele quem faz a obra. Só Ele pode convencer ou converter. Se Ele não opera, não haverá conversão. Então, o que acontece? Em relação que a igreja sou eu, né? É o que eu falei anteriormente. Eu não posso ficar culpando o meu pastor, eu não posso ficar culpando o ministério da minha igreja, eu não posso fazer nada disso. Eu tenho que reconhecer que eu preciso evangelizar. Tá? Eu só dependo de uma pessoa para isso. Deus. Só Ele. Só preciso de Deus, que Ele coloque a palavra em mim. Tá? Então a questão toda é essa, meus irmãos. Você precisa entender que isso aí é uma responsabilidade sua, uma responsabilidade pessoal, tá? Responsabilidade pessoal. Tem amigos aí que eles estão sempre evangelizando, passam por praças, trens que agora são proibidos de pregar o evangelho, estão sempre indo pregando, vai para a vigília, sai da vigília, vai direto para o trem e começa a pregar dentro do trem. Foge de guarda, mas está ali pregando. Então, a questão, tá, do evangelismo é pessoal, é seu. Tá?
E o Espírito Santo é ele quem faz a obra. Se você não buscar o Espírito Santo, Jonas, eu virei um evangelista. Amém. Agora eu vou pregar o Evangelho de Deus. Amém. Mas eu não estou buscando. O que adianta? Se torna vazio, irmãos. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, na casa de Deus, antes de você fazer, busque o Espírito Santo, ore, tá? Leia a palavra de Deus. Pede discernimento, conhecimento, sabedoria e busque ao Espírito Santo. Se você não buscar, as coisas se tornam vazias. Eu vou fazer porque eu consigo, eu sou o cara. Não, para Deus não é assim que funciona. Se o Espírito Santo não estiver ali com você, imagina só, às vezes, uma pessoa fala uma palavra, de tanto ele buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, orando, quando ele vai falar uma palavra, você já sente a presença de Deus. Isso aí é o Espírito Santo agindo, não é ele, é o Espírito Santo agindo. Então, se você quer fazer a obra de Deus, se quer se tornar um missionário, quer se tornar uma missionária, você quer ser realmente usado por Deus, busque a Ele. Não faça nada antes de você buscar a Deus. Não faça nada antes de você pedir, conselho ao teu Deus. Do que você deve fazer, como fazer. E hoje, infelizmente, nas igrejas, estamos com muitas pessoas que querem fazer apenas o que elas acham que tem que fazer. E às vezes Deus não mandou fazer. Aí às vezes as coisas começam a dar errado. Por quê? Porque não buscou a direção de Deus. Então, digo isso para você nesta noite. É o Espírito Santo que faz a obra. É Ele que vai convencer. E se caso você fizer algum trabalho e não houver pessoas que não são cristãs, então que trabalho você vai fazer em relação à evangelização? Nenhum, porque só tem cristão. Então o que precisamos fazer é o quê? Convidar pessoas não cristãs para o nosso culto, para a nossa igreja. Tá? Então depende de quem? Depende do meu pastor só? Não, depende de mim também. Então, enquanto eu ficar reclamando, minha igreja não anda, minha igreja não faz, minha igreja não acontece, eu estou reclamando de uma coisa que eu mesmo não estou fazendo. Tá? Então, precisamos ter cuidado com isso. Tá? Então, Deus ele tem um chamado na sua vida para você fazer e não para você cobrar. Faça a sua parte. Saia da sua igreja, mas não é sair como membro, não. Sair pelas portas. Ou então, antes de começar o culto, começa a divulgar, a propagar o Evangelho de Deus. Começa a falar com as pessoas. Meu irmão, tem um culto aqui na minha igreja. Vem aqui participar. Fica do lado dele ali. Pede a sua direção. Você é jovem. Fulano, olha só, eu posso ficar um pouco com o jovem que eu veio para Jesus ali? Só para fazer companhia, para não se sentir sozinho? Naquele período, aquele culto, ele fica ali. Aí acabou o culto, os jovens se abraçam, todo mundo junto e se falam. Irmãos, isso é o Evangelho de Deus. Isso é o Evangelho de Deus. Também vamos lá. Por causa do tempo. Vamos lá. E como disse Wesley, dá-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus. E que não temam nada, senão o pecado. E com eles eu abalarei o mundo. Olha só, irmãos. Vou ler de novo. Dá-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus, e que não temam nada senão o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Aí eu digo para você nesta noite, disponha-se e seja um homem, uma mulher de Deus. Esteja disponível para a obra de Deus. Amém? Vamos lá, a conclusão disso tudo é o seguinte. Oswald Smith, em seu livro O Clamor do Mundo, que é o tema do livro, questiona: por que a igreja não tem sido eficaz na evangelização do mundo? Ele mesmo apresenta 6 causas, mas tem uma causa a mais, que o escritor da nossa revista aqui, dos estudos, ele colocou também. Então eu vou ler as causas, essas 6 causas, e eu vou ler essa última, a 7ª causa, que seria desse autor da revista, que também complementou. Vamos lá. Vou ler de novo a questão do questionamento. Por que a igreja não tem sido eficaz na evangelização do mundo? Tá? Por causa dos inimigos do evangelho, por causa
da nossa ênfase sobre a educação, por causa das portas fechadas, por não termos enviados um número suficiente de missionários, por não termos sugerido os métodos do apóstolo Paulo, por não estarmos convencidos de que as pessoas estão perdidas, e porque os crentes individualmente não estão cumprindo o seu papel ou a sua responsabilidade missionária. E quando diz os crentes, são todos nós, tá? Todos nós. Então, irmãos, em relação a algumas coisas me chamou a atenção nessa parte, desses itens aqui, né? Uma delas, né, foi essa aqui, ó, porque não estamos convencidos de que as pessoas estão perdidas. Existem cristãos que estão achando que tudo está normal, tudo assim, tem que ser assim, né? E aí a gente entra num verdadeiro engano, porque a gente sabe que no mundo tudo há de passar, mas a palavra de Deus não passa, ela não muda. As coisas mudam, no mundo tudo muda, né? Eu tô com 41 anos agora, certo? Há algum tempo atrás eu tive uma adolescência bem diferente do que é hoje, com certeza. Só que a adolescência da minha mãe, né, ela não se compara com a minha adolescência. A minha adolescência hoje não se compara, a minha adolescência no passado não se compara com a adolescente hoje. Então, se nós não conseguirmos entender isso, a gente não vai conseguir evangelizar ninguém, irmãos. As coisas mudam, mas a palavra de Deus ela não muda, ela continua a mesma. O que Deus falou é isso e pronto. Só que Deus ele age de uma certa forma, vou até fechar aqui, irmãos. Deus ele age de uma certa forma o seguinte, ele respeita a cultura e o modo de como vai falar com você. Tá? Deus nunca vai usar alguém para falar comigo e vai usar essa pessoa para falar da mesma forma com um adolescente de 13 anos. Deus ele não vai fazer isso, eu vou provar isso para você que ele não vai fazer isso. Para a gente finalizar aqui, irmãos, Moisés, né? Moisés, ele teve a gente sabe que ele foi criado pelo povo do Egito, né? Ele era de Deus, mas foi criado pelo povo do Egito. Então, Moisés tinha uma cultura, ele aprendeu a cultura do Egito, do egípcio lá, certo? Então, quando Deus fala assim para Moisés, Moisés, vou citar só alguns exemplos, tá, irmãos? Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra onde tu estás é terra santa. Você sabe por que Deus falou isso com Moisés? Deus sabia que os egípcios eles têm as crenças deles. Existe um Deus lá, que agora eu não me lembro o nome, os irmãos podem pesquisar. Existe um Deus deles lá, na imagem, que o Deus está tipo ungindo uma pessoa, e esse Deus está descalço, e essa pessoa que está com ele também está descalça. Certo? Então Deus ele pede para Moisés tirar a sandália dos pés, porque pela cultura que Moisés aprendeu lá no egípcio. E tem outra. Quando Deus fala assim com Moisés fala assim, Senhor, quando eu for para lá, para o Egito, eu vou falar quem me enviou. Deus falou assim, ó, Deus ele relutou em falar primeiro, no início ele relutou falar para Moisés o nome dele. Mas Deus falou assim, diga que o eu sou te enviou. Diga para o meu povo. Porque não era só Moisés, irmãos, que foi criado ali naqueles costumes de Egito. O povo de Israel, ele estava preso lá no Egito, e eles estavam também acostumados, adaptados com também os costumes dele lá. E os irmãos podem ver lá na frente que Deus ele fala, né, em relação à questão do nome do Senhor. Porque ele falou assim, ó, eu sou te enviou. Aí o que isso tem a ver em relação à cultura dos egípcios? Na época, quando quando nascia um faraó ou tinha um deus que eles adoravam, eles tinham sempre dois nomes. Eles não podiam ter um nome, apenas um nome.
Porque eles não podiam, pela crença dos egípcios, eles não podiam saber o nome da pessoa. Porque, um exemplo, se eu sei o nome de Faraó, verdadeiro nome de Faraó, eu podia, na minha crença, eu podia maquinar alguma coisa para destruir ele através do nome que eu sabia. Inclusive, foi encontrado uns bonecos de barro, que eles pegavam esses bonecos, colocavam o nome verdadeiro das pessoas quando descobrissem e enterravam ele, né, para fazer tipo alguma magia, alguma coisa contra a pessoa. Isso era a crença dos egípcios. Só que Deus, ele sabia que Moisés vinha com isso na cabeça. A mente de Moisés era essa, porque ele aprendeu isso lá. Então Deus, a princípio, não revelou o nome dele para Moisés. Moisés, Senhor, qual é o nome que eu vou falar lá, Senhor? Porque Moisés, se Deus falasse exatamente na hora, Senhor, diga que o Yahvé te enviou, que Jeová te enviou, Moisés ia achar na mente dele que ele ia dominar a santidade de Deus. Então Deus sabia disso. Então diz, Moisés, diga para eles que o Eu Sou te enviou. Entendeu, irmãos? Então, Deus, ele respeita isso. Deus usou, por mais que ele é poderoso, soberano, ele usou a sua humildade para ele entender que se ele chegasse para Moisés, eu sou isso, eu sou aquilo, Moisés ia sair com a cabeça bagunçada. Então é o que eu falei para os irmãos, ele entende a minha forma de pensar, ele vai saber como falar comigo, ele vai saber como falar com outras pessoas. Ele não vai usar você para falar com um adulto e vai chegar para um jovem e vai usar a mesma palavra. Deus vai ser sábio para usar pessoas certas, no momento certo, para falar o que tem que ser falado. Amém, irmãos? A explicação que eu dei aqui é só para os irmãos entenderem que Deus usa quem quer e como Ele quer. Ele faz do jeito dele. E Ele é sábio, tá? Deus é muito sábio para agir e falar as coisas certas e na hora certa com quem quer. E muitas das vezes nós não buscamos isso e às vezes nós acabamos perdendo as almas, perdendo a vida, porque a gente acha que tem que ser do nosso jeito. E não é do nosso jeito. É da forma que Deus quer. Por isso que o Espírito Santo que convence. Por isso que é o Espírito Santo que faz a obra. Que nós venhamos verdadeiramente pedir a Deus discernimento, tá? Sabedoria, humildade, para que nós venhamos realmente pregar o Evangelho conforme Deus quer e não como a gente quer. Deus sempre tem o melhor para nós. Muitas das vezes nós não observamos o que Ele tem para nós. Então que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser com tua vida, tá? Vou cantar rapidamente aqui um louvor para nós estarmos encerrando. E orar aqui também, tá? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O Chico que nos traz a paz estava sobre ele e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Cante comigo. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da
alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus é digno de louvor. Jesus recebe a adoração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Te peço, Deus, nesse momento, Pai, que tu venha, Seu Pai querido, ser com o teu povo, Deus. Acredito eu, Seu Pai, que tem muitas pessoas querendo fazer, Seu Pai, a tua obra, mas não sabem como, Deus. Existem muitas pessoas, Seu Pai, que desanimaram, Pai querido. Muitas pessoas, Seu Pai, que estão tristes, Senhor Deus querido, não conseguem se levantar, Pai. Te peço neste momento que tu venha fortalecer essas vidas, Pai. Tu venha capacitar, Seu Pai, as pessoas que não conseguem, Deus, ter forças. Ó Deus, nos envia para fazer a tua obra, nos envia para fazer, Seu Pai, ó Deus, cumprir o nosso chamado, Seu Pai, que é propagar o teu Evangelho. Nos capacita, Deus. Deus, que nós não venhamos ganhar almas apenas por ganhar, mas que nós venhamos, ó Deus, ganhar almas e cuidar delas também, ensinar, Seu Pai. Oh, aleluia. Tu venha, Seu Pai querido, neste momento, tomar os missionários que estão, Seu Pai, nos países sofrendo, estão sendo perseguidos. Tu venha cuidar de cada um deles, Deus querido. Aleluia. Tu venha, Seu Pai, nos preparar, Deus, para, Deus, fazer a tua vontade, Deus. Coloque, Seu Pai, palavras, Seu Pai, em nossos lábios para pregar o teu Evangelho. Que tu venha, Seu Pai, nos instruir, que o teu Espírito Santo venha estar conosco, porque se ele não estiver, Pai, não adianta. Não é a nossa vontade, não é nosso querer, não é como nós queremos, mas é como tu queres, Pai. Nos capacita. É isso que eu te peço, Deus. Deus, eu te peço, Deus, por todas as igrejas, todos os pastores aqui representados. Tu venha, Seu Pai, desejamos abençoar. E venha, Seu Pai, a cada dia, como falamos no estudo, nos ensinar, Deus, a ser um servo, aleluia, a ser uma serva diante da tua presença. Que nós venhamos verdadeiramente acabar com esse problema dentro de nós de evangelizar o teu santo nome, evangelizar para as pessoas que estão necessitadas. Que isso não seja um problema, mas pelo contrário, seja um prazer para cada um de nós. Que nós venhamos entender, Deus, que depende de cada um de nós exclusivamente, pessoalmente, Deus, fazer a tua obra. Então nos capacita, nos orienta, nos ensina, nos dê sabedoria para fazer o melhor para ti. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria agradecer a vocês, tá, por mais uma noite aí. Que Deus possa abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. E que você coloque lá na descrição aí, né, o que você acha, se você acha que tem que continuar aí o estudo para que nós possamos falar com o nosso pastor. E se ele autorizar, nós vamos ver um outro dia, né, para que nós venhamos estar postando os estudos no YouTube, tá? E só assim também o nosso canal ele continua ali vivo ainda, né? Continua ali sendo usado por nós aí. E o estudo não é somente para a nossa igreja congregacional, é para todas as igrejas, todos os lugares, tá? E estaremos aí junto com os irmãos, mas eu preciso que os irmãos falem alguma coisa, ver se realmente está sendo, né, um diferencial na vida de vocês. E se for, você comente aí e nós vamos estar conversando com o nosso pastor para ver se a gente continua ou não com esse trabalho do estudo. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.